Exercício do capítulo 3 do curso de resistência dos materiais. Slide 1. No presente slide é uma resolução de um exercício que tem como definição a seguinte forma: um eixo é feito de aço com tensão de cisalhamento admissível igual a 84 MPa. Se o diâmetro do eixo for 37,5 mm, determine o torque máximo T que pode ser transmitido. Qual seria o torque máximo T' se fosse feito um furo de 25 mm de diâmetro no eixo? Faça um rascunho da distribuição de tensão de cisalhamento ao longo de uma linha radial de cada caso. Bem, aqui nós estamos diante de duas situações. O primeiro é um eixo maciço, que dá o diâmetro de 37,5 mm, e o segundo caso é um eixo vazado, que ele também define o diâmetro interno, que é de 25 mm. Ele está pedindo torque máximo em cada situação. Então, para fazer o cálculo do torque máximo, precisamos utilizar a fórmula da tensão de cisalhamento, que é igual a o torque vezes o raio dividido pelo momento de inércia polar, como vimos no capítulo. A tensão admissível é dado no problema de 84. O momento de inércia polar pode ser determinado porque foi dado o diâmetro da peça, que é maciça. O raio da peça C0 também é determinado, portanto, só nos resta como variável o torque. E daí fica arrumando essa equação, fica que o torque vai ser igual a π C0 ao cubo vezes tensão admissível dividido por 2. Isso dará um resultado de 0,87 kN por metro. Essa é a situação 1. Na situação 0, o que muda basicamente é o momento de inércia polar. Vocês lembram que o momento de inércia polar é dado como? É dado levando em consideração o raio a quarta. Nesse caso aqui, como tem o é vazado, o que se tem é o que? É o raio menos a quarta, menos o raio interno a quarta. É o que diferencia de um para o outro. E fazendo esses cálculos, temos o resultado que a tensão de cisalhamento máxima foi de 56 MPa. Aqui você encontra um torque também, e daí você faz a relação de tensão de cisalhamento nesse ponto e no qual é o diâmetro máximo do vazado, ou seja, o diâmetro mínimo da peça e o diâmetro máximo. A tensão mínima, que é exatamente do ponto comum entre o diâmetro interno e o diâmetro externo do vazado, que está na figura abaixo. Então, é um problema de forma simples, mas que está sendo aplicado os conceitos vistos no capítulo. Slide 2 de exercício do capítulo 3 do curso de resistência dos materiais. No seguinte slide, o tubo é submetido a um torque de 750 Nm. Determine a parcela desse torque a qual a seção sombreada cinza resiste. Resolva o problema de duas maneiras, usando a forma de torção e a segunda determinando a resultante da distribuição de tensão desse cisalhamento. Então, para fazer esse problema, precisamos analisar tal qual. O torque é o diâmetro externo, que é 100, o diâmetro mais interno, que é 25, e o diâmetro sombreado, que é o que ele quer. Que se assemelha ao caso nas aulas que foram vistas, aquele ρ
aquele raio qualquer. Portanto, vamos à solução do problema pela primeira forma. Então, usa a forma de tensão desse elemento máximo, que é quem? É o produto do torque vezes o raio dividido pelo momento de inércia polar. Como é, nesse caso, vazado, nós temos o torque que foi aplicado, o raio maior vai ser de 100 milímetros, e o momento de inércia polar vai ser quem? Vai ser π sobre 2, o raio maior a quarta, menos o raio menor, que no caso aí é o 25, a quarta, e daí se encontra a tensão máxima atuante nesse eixo devido ao torque de 750 Nm, que é uma tensão de 0,4793 MPa. Mas como ele quer, na realidade, qual é a parte do torque absorvido pela área sombreada cinza? Nesse caso, você faz tensão máxima, que você já conhece, que é igual a quanto? Ao que foi calculado anteriormente, que é igual ao que é o torque de linha, que é o torque que nós queremos, vezes o raio máximo, dividido pelo momento nessa polar. Só que nesse momento nessa polar, você considera agora o que? A área sombreada, que é quem? É como se fosse uma área vazada, que é π sobre 2, o raio maior que é 100, menos o raio menor, nesse caso é 0,75 milímetros, que você vai encontrar, fazendo os cálculos, um torque de 515 Nm, que é o torque absorvido exatamente nessa área sombreada cinza, assim como ele determinou. Veja que esse torque é aquele raio que vimos na aula, aquele RHO, um raio que eu chamo de raio qualquer, que nesse caso aí está chamando área sombreada, mas poderia ser um eixo formado de dois materiais, material cinza e material azul, e daí você encontraria, certo? Exatamente nesse limite inferior da área cinza. A outra forma de resolver o problema é pela distribuição resultante, que você vai fazer aquela forma também vista na aula, que tal, no ponto qualquer, que é aí 75, vai ser igual que a relação de um raio, que no nosso caso aqui do problema é 75, dividido pelo raio máximo, vezes a tensão máxima. Então você trazendo a miúdo isso aí, organizando as suas fórmulas, você faz as duas situações e você vai encontrar que o torque naquele ponto será a integral do limite inferior, que é 75 milímetros, até o superior, que é 100, de quem? De 2π tal ρ ao quadrado dp. Isso já é organizando essa equação aqui de lado. Se coloca de lado, chega nessa organização aí. E igual a quem? Igual a 2π de 0,75 a 1, de 75 milímetros a 100, tal máximo, ρ ao quadrado dp. Ele está organizando essa equação aqui de lado. Que vai chegar à situação de que você tem as incógnitas que você tem π, o tal é uma constante que você já calculou anteriormente, que é o tal máximo, que é a tensão de aceleramento máxima, e tem o raio máximo. Então só resta aqui agora quem fazer a integral, que é a somatória do produto do raio ao cubo variando o raio, ou seja, esse raio varia de 0,75 milímetros a 100 milímetros, que aqui está em metros, 0,075 e 0,1. E faz a integral, o limite superior menos o inferior, e você vai, ao fazer esses cálculos, você encontrará o valor exatamente de 515 Nm, igual ao da fórmula do item A. Então, também esse item B é uma aplicação daquela fórmula do slide na aula que nós vimos, que a distribuição, a resultante da distribuição de tensão de saneamento no corpo para um raio qualquer. Então, se vocês prestarem atenção nessas duas equações, essa segunda principalmente, e colocar na fórmula, vocês vão ver que o torque
T', o torque T', ele tem essa relação do raio, no caso 75, pelo raio de 100 milímetros. Quando você faz a integral, vê que esse 2π tal ρ2 é do momento de inércia polar. E chegará exatamente a esse valor. Prova que a somatória da resultante da distribuição de tensão desse elemento vai ser igual à fórmula do item A. Assim, é um bom exercício para executar o conceito que foi slide 3 de exercício do curso de resistências dos materiais do curso de graduação em Engenharia Agrícola da UFCG. Nesse slide apresenta um problema para ser resolvido que tem como enunciado o seguinte: um eixo maciço de 30 milímetros de diâmetro é usado para transmitir os torques aplicados às engrenagens, como visto na figura abaixo. Determine a tensão desse elemento máxima absoluta no eixo. Após a leitura do enunciado da questão, precisamos fazer um gráfico que represente a aplicação do torque no eixo descrito no problema. Para isso, precisamos fazer alguns cortes entre aplicações de momentos torsores ou dos torques e determinar o torque em cada parte do eixo. Então, entre o A e o C, faz um torque, faz a análise, dá um corte e faz a somatória dos torques a zero e encontra o torque nessa porção do eixo. Da mesma forma, faz entre C e D, ou seja, a somatória da parte esquerda será igual a 1T de CD. E faz somatória, tem a mesma coisa, faz o do D e B. Esse D e B você pode vir da esquerda para a direita ou simplesmente da direita para a esquerda, já que se fizer uma análise, a somatória vai ser igual. Você tem 500 mais 200 no mesmo sentido dá 700, como 300 no ponto B está em sentido contrário, 700 menos 300 vai dar 400 no sentido daqui. Então, e daí, com essa maneira, você consegue fazer um gráfico do torque em função do comprimento do eixo, que é o eixo X, no gráfico. E daí, os torques por parte. Veja que ele considerou o anti-horário como negativo com 300, quando chegou ali em 500, passou de 500, de 300 para 500, como é positivo, subiu 200 acima do zero, positivo, depois mais 200 no mesmo sentido, está 400, e quando voltou ao contrário, 400 negativo, foi para zero. Então está em equilíbrio aí. Daí você tem a forma de encontrar o torque máximo absoluto no eixo, que é o valor de 400 Nm. Como o problema pede determinar a tensão desse alinhamento máxima, você vai usar, obviamente, o torque máximo, já que o eixo é maciço. Você vai usar a expressão para o cálculo da tensão desse alinhamento máxima devido ao torque. O torque temos, o raio do eixo já foi dado no problema, que o eixo tem de 30 milímetros de diâmetro, então o raio vai ser 15, e o momento de inércia, que é πc a quarta dividido por 2, que é o momento dessa polar. Veja que na segunda parte da equação ele já faz o ajuste, corta o C pelo a quarta, fica a terceira, passa o 2 multiplicando no teu máximo. Bom, arrumando algebricamente essa equação e substituindo os valores dados no problema, você vai encontrar uma tensão máxima desse isolamento de 75,5 megapascal. Veja que essa é a tensão máxima que
ocorrerá no eixo com essa descrição do problema. Mas para nós encontrarmos a tensão máxima no eixo, temos que construir um diagrama de tensão, de torque versus o comprimento do eixo. Dessa forma você pode, como ele quer a tensão máxima, é esse valor 75,5. Mas se quiser também dimensionar um eixo com vários diâmetros, o torque está aí para discriminar as partes dos eixos que seria dimensionado. Então esse é o resultado. Slide 4 de exercício do curso de resistência dos materiais para o curso de graduação em engenharia agrícola da UFCG. No presente slide consta um exercício que tem como enunciado: o eixo tem diâmetro externo de 32 mm e o diâmetro interno de 25 mm. Se for submetido aos torques aplicados mostrado na figura, determine a tensão de cisalhamento máxima absoluto desenvolvido no eixo. Os mancais lisos em A e B não resistem ao torque. Antes de resolver essa questão, vamos fazer uma análise do enunciado. Se afirma que o diâmetro externo e o diâmetro interno, com os valores mencionados, nos levam a definir que o eixo é vazado. Para o eixo vazado, tem a formulação própria de momento de inércia polar. Outra informação dada no enunciado diz que em A, no mancal A e no mancal B, eles são lisos o suficiente que não causam torque, ou seja, não tem atrito. É uma informação para efeito didático importante. Ou seja, só há torque aonde está representado na figura. Para encontrarmos o torque máximo que atua no eixo mencionado, indicado na figura, se faz a somatória dos torques em cada intervalo do eixo. Entre E e o ponto A se faz uma análise. Entre A e o B faz outra análise. E de B até a última polia, outra análise. Se fizermos uma análise, essas somatórias por período, dando corte em cada, após a aplicação de uma carga, ou seja, entre o E e o A se dá um corte entre esses dois pontos. Então, o torque máximo vai ocorrer é esse aí, 185 Nm. Se aplicarmos um corte agora entre C e B, próximo de B, e fazendo a somatória da esquerda para a direita, vai fazer 185 no sentido horário, que é positivo, menos 260 no sentido anti-horário. A diferença entre esses valores é o torque que está atuando entre C e D. E por fim, você pode fazer a análise agora da esquerda para a direita, que de um corte em B e a polia, que vai ser o próprio torque aplicado na polia. Ou se quiser seguir também da esquerda para a direita, dá um corte e você vai ter o mesmo valor que encontrou entre A e B. Fazendo isso, determinamos que o torque máximo que atua no eixo é de 185 Nm. E agora utiliza-se a expressão do torque em eixo, que é igual a, aplica-se a expressão de tensão de cisalhamento nos eixos, que é torque vezes o raio dividido pelo momento de inércia polar. No caso específico desse problema, o torque máximo já foi calculado. O C máximo já foi dado, que deu o diâmetro de 32, o raio vai ser 16. O momento de inércia polar é a diferença dos raios à quarta vezes π sobre 2. De acordo que arrumando essa expressão, substituindo os valores já mencionados, que são dados e o encontrado do torque, você terá um valor de tensão de cisalhamento máximo de 45,82 megapascal.
Slide 5 de exercício do capítulo 3 do curso de resistência dos materiais para o curso de graduação em engenharia agrícola da UFCG. Nesse slide, o problema exposto é o seguinte: o motor transmite um torque de 50 Nm ao eixo AB. Esse torque é transmitido ao eixo CD pelas engrenagens em E e F. Determine o torque de equilíbrio T' no eixo CD e a tensão de aceleramento máximo em cada eixo. Os mancais B, C e D permitem livre rotação dos eixos. Então, antes de resolver esse problema, vamos fazer uma análise do que está escrito no enunciado. O motor transmite um torque, produz um torque, que será transmitido ao eixo CD, através da engrenagem E no ponto E a engrenagem do ponto F. Diz também que os mancais B, C e D são livres de atrito, portanto não causa nenhum torque resistente. Então vamos fazer o seguinte: o torque de A a B, nós já sabemos que é 50. Sabemos que a engrenagem no ponto E transmite uma rotação à engrenagem do ponto F por meio de uma força. Já sabemos que força vezes distância é torque. Logo, se temos o torque na engrenagem E, temos o raio dessa engrenagem, encontraremos a força, que é essa força que, multiplicada pelo o raio da engrenagem no ponto F, tem o torque de equilíbrio. Fazendo dessa forma, assim como foi feito no problema durante as aulas, vocês encontrarão exatamente o valor de 125 Nm. Uma outra forma de solução do problema é fazer por proporcionalidade. Ou seja, para o raio do eixo AB, ou o diâmetro, nesse caso pode ser o diâmetro do eixo AB, fazer por proporcionalidade. Utiliza-se faz por proporcionalidade, utilizando o diâmetro da engrenagem que está no eixo AB pelo torque aplicado pelo motor e o diâmetro da engrenagem no ponto F pelo torque desejado, que é o T'. Fazendo essa regra de 3, encontrará também o torque T' do mesmo valor encontrado pela outra forma. Se tem duas maneiras para encontrar esse torque T', torque de equilíbrio T' no eixo CD. Encontrando esse torque, o que vai se fazer agora é colocar a expressão de tensão de aceleramento em cada eixo e encontrar essa respectiva tensão. No caso do torque AB, nós já temos que o torque é 50 Nm. Temos o raio, que é 15, conforme a figura demonstra. E o momento de inércia polar, já que é um eixo maciço, daí encontra-se a tensão de aceleramento, que é de 9,3. Para o eixo CD, o que vai diferenciar será o torque T' que é encontrado, que foi de 125 Nm, o raio da engrenagem no ponto F, cujo valor é o raio dessa engrenagem. Como foi dado o diâmetro, encontra-se o raio, substitui na fórmula e encontra o valor da tensão de aceleramento máximo no trecho CD, que é o valor de 14,8 MPa. Slide 6 de exercício do capítulo 3 de resistência dos materiais para o curso de graduação em engenharia agrícola da UFCG. No problema tem como enunciado:
um eixo maciço com 60 mm de diâmetro está sujeito aos carregamentos de torção e concentrados mostrados na figura. Determine as tensões de aceleramento máxima e mínima no eixo e especifique sua localização, mediante as relações à extremidade fixa. Antes de resolver, precisamos fazer um comentário do que está apresentado no problema. Bom, dá um diâmetro, então o eixo é maciço. Bom, já sabemos que o momento de inércia polar para eixos maciços. Os torques, ele dá dois torques distribuídos no valor de 2 kN por metro e dois torques concentrados, um de 600 Nm e outro de 400 Nm. Então, para encontrar a tensão de aceleramento máxima, precisamos ter o torque máximo. Dessa forma, você tem que encontrar o torque máximo pela sensibilidade do problema, que eu chamo de sensibilidade de engenheiro. Se é um eixo engastado na extremidade C, na extremidade esquerda, e livre na extremidade direita, e é aplicados os torques da direita para a esquerda, a análise que o torque máximo vai estar no ponto C. Sendo assim, tem-se, como está aqui escrito no slide, o torque máximo será de 0,4, que é referente ao 400 Nm, mais duas vezes 0,8 mais 0,6, que é igual a 1,4 kN. 2 vezes 0,8 que é 2 kN, que é o torque, Nm, vezes o comprimento, que é quanto? 2 compartimentos de 0,4 dá 0,8. 0,6 é o torque de 600 N. Então, ele fez a somatória dos torques e encontrou que é de 1,4 kN, que vai atuar exatamente na extremidade fixa, lá na figura do ponto C. Forma, a tensão máxima de aceleramento vai se usar essa torque máximo, já que tem só um diâmetro, portanto, usa a forma de tensão de aceleramento, que é torque máximo vezes o raio máximo, dividido pelo momento de inércia polar. Substituindo os valores nessa equação, você encontra uma tensão de aceleramento máxima de 33 megapascal, que está atuando exatamente na origem do eixo X, tomando da esquerda para a direita. Se fizermos agora, para encontrar aonde ocorrerá os torques máximo e mínimo, o máximo já sabemos, é no x igual a 0. O mínimo ocorrerá onde? Esse é a análise que faremos agora. Então, se terá o torque T, que é a incógnita, menos 0,4, o torque de 400 N, mais, veja a direção, menos para o horário, anti-horário, positivo 6, e menos quanto? 2 vezes 0,8, menos x. Fazendo essa equação, você encontra que o torque será de 1,4, arrumando esses dados aí, 1,4 menos 2x kN. Possa ser que tenha uma dúvida com relação ao x. Veja, se o máximo ocorre no ponto em x igual a 0, logo vai diminuindo até chegar na extremidade cujo torque é de 400 Nm, que vai ser a tensão de aceleramento mínima. Sendo assim, o que é que se fez? O torque da direita para a esquerda, 0,4 por causa do sentido, 0,6 e menos quem? 2 é o valor do torque aplicado, distribuído, 8 comprimento que está sendo aplicado. E menos x é uma variável que vai ocorrer nesse ponto aí. Logo, encontramos essa equação cujo valor está aí de 1,4 menos 2x. Para que o t seja mínimo, t igual a 0.
para que ocorra o torque mínimo T igual a zero. Onde é que T é igual a zero? E substitui T igual a zero e encontra o valor de x de 0,7 metro. É o que está no gráfico ao lado da figura do eixo, cuja tensão desse elemento mínima vai ser zero. Encontrou o que o problema pediu, só que tem uma ressalva. Entretanto, por conta do princípio de Saint-Venant, a tensão máxima obtida não é válida. Então eu deixo para que vocês vá na literatura, no capítulo, e veja o princípio de Saint-Venant aplicado às tensões desse elemento devido ao torque. Nós vimos, discutimos no capítulo 2, princípio de Saint-Venant para cargas concentradas axial. Aqui é para torque. Aí vocês leiam para entender esse comentário aqui, que vai ser cobrado. Slide 7 de exercício do capítulo 3 do curso de resistência dos materiais para o curso de graduação em engenharia agrícola da UFCG. Nesse slide tem a seguinte proposta de problema. Um poste de madeira, o qual está enterrado no solo até a metade do seu comprimento, é submetido a um momento de torção de 50 Nm, que o faz girar a uma velocidade angular constante. Esse momento enfrenta a resistência de uma distribuição linear de torque desenvolvida pelo atrito no solo, que varia de zero no solo a T0 na base do poste. Determine o valor de equilíbrio para T0 e então calcule a tensão desse elemento nos pontos A e B, que se encontram na superfície externa do poste. Veja bem, esse problema eu acho muito interessante. Apesar dele estar comentando, fazendo uma proposta de uma torção aplicada em um poste de madeira, esse pode se aplicar a um dimensionamento de um equipamento para extração de solo, para análise de solos agrícolas. Vamos supor, um trado. O equipamento chama-se trado. O princípio é o mesmo. A profundidade do ponto A até o ponto T0 na base do poste é onde está o trado. Então, vocês ficarão com capacidade para dimensionar um trado em função do tipo de solo. Pode ser um solo arenoso, solo argiloso, silto argiloso, ou os solos agrícolas existentes. Ok? Vamos para a solução do problema. Veja bem, ele diz mais uma informação para esse problema. Equação da reta de distribuição do torque que passa pelos pontos, aí tem 0,5T0 e 0. Ou seja, no eixo X é 0,5T0. T0. E eixo Y, 0. No outro ponto é 0 em X e 0,75 no eixo Y. Na figura ao lado tem o sistema de coordenada Y e X, esclarecendo essa equação desses pontos mencionados no topo, de 50 Nm. No ponto A, que é onde está a superfície do solo, desenvolve-se, como ele falou, uma reta linear de distribuição. Então, essa reta ele dá no ponto 0,5 de x sendo igual a 0,5T0 e y é 0, ou seja, na base do poste, na base. E o outro ponto é x igual a 0 e 75 em y, que é o quê? O ponto A. Logo, o primeiro parênteses é a base e o segundo é a base e o segundo ordenado é o ponto A, que é na superfície do solo. E diz também que a equação que rege essa distribuição é dada como sendo torque em função de y, em função da altura do poste, T0, que multiplica 1/2 menos 2/3 de y. Esse é o problema que foi dado. Para a solução desse problema, precisamos fazer o seguinte.
qual será o torque de 0 a 75? De 0 a 75. Que seja torque igual a 2 vezes a integral. O limite inferior é 0 em y. E o superior é 75, onde está o ponto A. Da equação ty dy. A integral é em função da dy, da profundidade. O ty nós temos? Temos. O ty nós temos? Temos. É a equação da distribuição do torque que foi encontrada pelos pontos mencionados. O T0 é a constante, sai da integral e ficou 1 meio menos 2/3 de y dy. Fazendo a integral nesse limite inferior, limite superior, nesse intervalo aí, você vai encontrar o valor de 0,375 T0. Aqui eu fiz essa solução e, pela maneira que eu fiz, esse 2 que está na equação não existe. Gostaria que vocês resolvessem essa integral e a equação e vejam que esse 2 realmente não existe. Porque o torque é força vezes distância, gente. Então, o torque que está aqui é o torque, é a distribuição ty, t em função de y, é a distribuição de y, é a distribuição do torque em função da altura. E dy é o que nós queremos achar. Logo, o torque vai ser 0,375 T0. Encontrado esse torque, fazendo a somatória do momento em relação ao eixo y igual a 0. Então, você tem na base 0,75 T0 menos 50 igual a 0. Portanto, o T0 vai ser igual a quanto? 133 Nm. Então, a somatória do momento em relação a igual a 0. São os momentos que estão no eixo Y. É na base e no topo. A base 0,375 T0 e no topo 50. Dessa equação aí, só tem uma incógnita, que é o T0. Daí já se encontrou o T0. No ponto A, o torque permanece o que está no topo. Não tem o torque até o T0, que é 50 Nm. Logo, a tensão desse alinhamento no ponto A, aplicando a fórmula e substituindo os seus valores, encontrará 0,255 MPa. O torque no ponto B vai ser igual a 0 a 25, que está 0,25 metros da base, da origem do eixo Y, 0,25 Ty. Substitui a equação T de Y, dy se encontra esse valor de 27,78 Nm. Substitui agora o valor de TB na equação e encontra que no ponto B a tensão desse espalhamento é de 141 MPa. Então, dessa forma, encontra-se os dados. Slide 9 de exercício do capítulo 3 do curso de Resistência dos Materiais para o curso de graduação em Engenharia Agrícola da UFCG. O referido problema tem como enunciado: o eixo de transmissão AB de um automóvel é feito de aço com tensão de aceleramento admissível igual a 56 MPa. Se o diâmetro externo do eixo for de 62,5 mm e o motor transmitir uma potência de 165 kW ao eixo quando estiver girando a 1140 revoluções por minuto. Determine a espessura mínima exigida para a parede do eixo. Esse é um problema referente ao uso da relação potência-torque, o último assunto dado no capítulo. Bom, para esse problema, precisamos converter as rotações RPM, que ele deu de 1140 rotações por minuto,
para a velocidade angular. Então, para fazer isso, precisamos converter isso em radianos por segundo. Para isso, temos o quê? Que 2π sobre 60 vezes a rotações por minuto. Convertemos o valor para 119,38 radianos por segundo, que será o valor da velocidade angular devido a essas rotações aplicadas pelo motor. Temos também que a fórmula de torque é potência dividido pela velocidade angular. Nós temos potência, que foi dado no problema, temos velocidade angular e agora tem o torque. Tensão admissível é a que já sabemos a fórmula, que é o torque vezes o raio dividido pelo momento de inércia polar. Como é um eixo vazado, como foi dito, ele pede a espessura, ou seja, tem que calcular o outro raio e a diferença entre os raios é a espessura da parede do tubo que transmite potência do motor à caixa diferencial, como mostra do ponto A ao ponto B da figura. Agora, a incógnita que tem no problema, depois que você monta, conforme está apresentado no slide, o raio interno. Arrumando tudo isso aí, o raio interno ficará conforme está demonstrado no slide. E substituindo os valores que se tem, vai encontrar um raio interno de 26,08. Como foi dado o diâmetro externo, você tem o raio externo, que seria 31,25. Menos 26,08. A parede do tubo terá 5,17 milímetros. E o problema está solucionado. Esse problema é bem interessante, porque você tem dado a potência do motor e dado a rotação proporcionada pelo motor para essa potência. E o diâmetro externo do tubo que liga o motor à caixa diferencial, que nós chamamos comumente de cardan, eixo cardan. Então, é um problema de rotações. Como eu disse na aula referente ao assunto, imagino que os colegas da área de máquina dará mais informações seguindo normas e outras formas de como calcular esses elementos estruturais de motores de máquinas agrícolas.